conduza, Pai, na Tua palavra, que o Senhor o use poderosamente, que a ministração venha com poder e graça sobre nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, entender o que o Senhor tem para nós. O cubra com a Tua unção, assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Foi muito legal olhar daqui de cima e ver pais, e ver avós que se sentem orgulhosos, né? Se sentem honrados. E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Então poderia colocar essa palavra aqui dessa manhã, jovens de honra. Jovens de honra, tá certo? Lembrando que essa mensagem aqui surgiu a partir de uma conversa que eu tive com Davi Luca Roseno de Souza no auge dos 5 anos dele. Eu falei com ele sobre Deuteronômio 5,16. Porque os filhos, conforme eles vão crescendo, eles vão começando a ouvir vozes de fora. Né? Tem estudos aí da ciência que dizem que até os 5, 6 anos o filho está focado nos pais. Então o que os pais falam, eles prestam atenção. Mas conforme eles vão crescendo, eles começam a ouvir as pessoas de fora e eles começam a dar atenção aos de fora, mais algumas vezes do que aos pais. Então o que eu estava falando para o Davi é o seguinte, eu falei, filho, você quer se dar bem? Faz um joia. Davi, você quer se dar bem? Então faz um joia. Você quer que se prolongue os seus tempos na terra? Você quer? Faz um joia. Aí eu falei para ele. Então, está em Deuteronômio 5,16. Honra a teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Primeiro mandamento com promessa, está lá nos 10 mandamentos. E nós continuamos vendo jovens que cada vez mais desonram os seus pais e eles se dão mal e eles têm os dias encurtados sobre a terra. Eu sempre, quando falo disso, eu falo daquela história que é uma história verídica, onde o pai, a mãe fala para o jovem, não, você não pode comprar uma moto. Não, pai, eu comecei a trabalhar, eu tenho dinheiro, mas você tem 16 anos. Você tem 17 anos, você não pode dirigir, você não tem a carta de motorista, não. Mas os filhos rebeldes desobedecem ao pai, compram uma moto e racha a cabeça num poste e morre. Quando não é isso, ele entra num financiamento que complica a vida dele, alguma coisa do tipo. Mas ele não vai se dar bem e ele não vai ter muitos dias sobre a terra. E um honrar que eu estou trazendo aqui, que eu estava falando com o Davi, é o respeito. É o respeito. Alguns amigos meus que não são aqui da igreja, pessoas de fora, quando vem o Davi ou a Sara falar comigo, o senhor, eles usar esse termo senhor, fica abismado. Fica abismado. Uma coisa que para nós é natural, mas as pessoas de fora ficam abismadas, porque hoje, você, o que é, velho? Honra o teu pai e tua mãe, valorizar acima dele, é isso que eu estava falando para o Davi. Davi, o pai chegou, o pai ficou o dia inteiro fora, o pai estava trabalhando, como é que agora o pai chega? E você valoriza um amigo, você valoriza uma outra pessoa acima dele. A sua mãe estava o dia inteiro fora, quando ela chegar, a primeira coisa, você vai lá e abraça ela e pede bênção. Jovens, estou falando com vocês. Filhos, quem é filho aqui, levanta a mão. Quem é filho aqui, levanta a mão. Dar ouvido. Conforme ele cresce, ele começa com um negócio assim, não, a Maria Joaquina falou. Quem é a Maria Joaquina? Eu não sei. Não, porque fulano falou. Não, pai, porque o ciclano falou. Filho, eu estou falando para você. Então, conforme cresce, o filho passa a honrar outras pessoas. O amigo, o colega, o guru, que agora tem muita gente para ensinar os 7 passos da felicidade.
o coach, o mentor, uma pessoa qualquer. Uma pessoa qualquer. Então é sobre isso que eu estava falando com o Davi. Deuteronômio, vai para o capítulo 30, versículo 15 a 20. É o que o Senhor falava para o povo, é o que o Senhor fala para nós hoje, que somos filhos dele, amém? Versículo 15, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ame o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus caminhos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Presta atenção agora. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quando você honra alguém, você dá ouvidos. Quando você honra o teu pai, você dá ouvido ao teu pai, você dá ouvido à tua mãe. Quando você honra a Deus, você dá ouvidos a Ele. Todo velório que eu vou de uma pessoa, vamos dizer que eu sou chamado para falar lá no enterro do Silvio Santos. Não conheço a pessoa dele, como que é a convivência dele. Mas uma coisa eu afirmo baseada na palavra de Deus. Uma pessoa que viveu 93 anos sobre essa terra, ela honrou o pai dela e a mãe dela, ela respeitou o pai dela e a mãe dela, porque a palavra de Deus se cumprindo. Aí eles vêm falar sobre o índice de como que está, porque hoje nós temos mais velhos e mais crianças e cada vez menos jovens. Por quê? São jovens que desonram seu pai e a sua mãe. A palavra de Deus se cumprindo em tudo. Mas damos mais ouvidos a quem tem menos tempo de caminhada conosco. Eu não acredito que eu escrevi isso aqui. Damos mais ouvidos a quem tem menos tempo de caminhada conosco. Isso aqui acontece muito no casamento. Tiagão, você fala para a esposa aquela coisa, olha, isso, ela não dá ouvido. Chega a Maria Benta e fala, ela chega em casa e fala assim, você não sabe o que a Maria Benta me falou. E é justamente o que você está há 10 anos falando para ela. É raro, mas acontece muito, mais quem está falando. Mas na vida do jovem, eu falo para a Sara, quando você nasceu eu já estava aqui. Eu te vi lá, banguelinha. Irmão, eu sempre conto essa história porque é engraçada demais. As enfermeiras olhando para mim, dando risada, porque a Sara nasceu, não sei vocês, mas a Andressa falou, segue a Sara para eles não trocar ela. Só que a Andressa tinha me dado 3 bolsas cheias de roupa da Sara, de coisa, irmão, e eu andando naquela maternidade, com um monte de bolsa para lá e para cá, e os enfermeiros, ela, pai juvenil, e eu preocupado atrás dessa menina. Sara, o pai está aqui desde, eu te conheço, filha. E tem hora que ela não fala nada, mas ela me olha de um jeito. Você fala coisa para ela assim, ela... Rapaz do céu. Rapaz do céu. Ela tipo assim, não sabe nada, pai. Você não sabe nada, pai. Você não manja, você não entende. Agora na política,
Você vê as pessoas colocando a confiança em alguém que apareceu agora e está prometendo não, porque se eu ganhar, fica tranquilo que eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu tenho visto isso, pessoas que foram ajudadas ou indicadas por um outro, lá atrás trabalharam e tudo, chegou agora, vira as costas, não, já arrumou uma pessoa nova, porque essa pessoa nova prometeu. E na nossa vida é assim, a gente fica baseado na palavra das pessoas, e as pessoas mudam, mas a gente ainda está com aquilo na cabeça, né, homens? Não, porque falou isso, tal, falou aquilo outro. As pessoas mudam. Mas o nosso Deus, a palavra dele permanece para sempre, dura para sempre. Por isso ele fala, se ouvires atentamente a minha voz, com atenção. Às vezes, para mim ter atenção, eu tenho que colocar o chinelo do lado. Eu tenho que colocar a cinta do lado aqui, ó. Deixa ela aqui, vamos conversar aqui. Está prestando atenção agora no pai? Provérbios 3, 1 a 12. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Você pode repetir isso? Vida e paz? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Presta atenção que para mim isso aqui é honra. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer em todos os caminhos. E o exemplo que eu já dei muitas vezes, as pessoas não honram as pessoas que estão na limpeza. As pessoas passam assim, a pessoa está limpando, ela dá bom dia para todo mundo, mas aquela pessoa ali, ela não reconhece. Parece que essa pessoa não existe. Não reconhece as pessoas, às vezes, que estão servindo, está falando com todo mundo, mas não reconhece, não olha para aquela pessoa, não vê. Às vezes valorizamos só quem nos faz uma coisa muito grande e visível para todos. Mas essas pessoas que fazem as coisas ali, minha esposa de vez fala, vocês vão dar valor no dia que eu não estiver aqui. Às vezes ela não se sente honrada por passar 8 vezes o pano na sala, com a gente lá. Mas às vezes são coisas cotidianas, a pessoa está fazendo e nós não damos honra, não reconhecemos. O Deus está dizendo que nós devemos reconhecer Ele em todos os caminhos, todos. No vale da sombra da morte ou no cume do monte. E eu escrevi que as pessoas que limpam são desonradas diariamente. A pessoa está varrendo a praça e passa alguém e joga aquela embalagem assim no chão. Joga aquilo ali no chão. Isso é uma desonra. Isso é uma falta total de um reconhecimento de um trabalho de uma pessoa. Às vezes é assim que um pai e uma mãe se sente. Romanos 13, 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem darão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Cadê a honra? Está chegando. Por esse motivo, também pagais tributos. Está falando do Haddad aqui, sei lá.
Vamos de novo. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A quem honra, honra. A palavra hebraica para honra é kabed, que significa reconhecer o peso de uma pessoa, reconhecer a sua autoridade, sustentar, entre as pagar a conta, que significa estimar, fixar o valor, honrar ou reverenciar. E agora eu chego na conclusão: todos querem ser honrados. Todos querem ser honrados, mas poucos honram aos outros. As pessoas estão atrás do reconhecimento, que o seu valor seja reconhecido, mas como eu falei aqui, não estão dispostas a honrar nem quem limpa o chão onde ele pisa, nem quem limpa o banheiro onde ele faz as necessidades. Gálatas 6:7 tem uma lei espiritual que vigora para tudo. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Se nós não plantamos a honra, se nós não honramos as pessoas, se nós não honramos as pessoas que fazem as pequenas coisas, as grandes coisas, se nós temos dificuldade em dar a honra a quem a honra, não seremos honrados, não seremos honrados. Por mais que eu tente colocar isso na cabeça dos meus filhos e tal, a honra não é adquirida na cinta, no chinelo não é assim. A honra, ela é conquistada. É um exercício diário. Você honrando as pessoas pelo aquilo que elas fazem. Dê a honra a quem a honra. Não fique devendo. Jovens, honre a teu pai e tua mãe. Dê a eles o que é direito deles. Líderes, dê a honra às pessoas que estão sobre o seu guarda-chuva. Honre, porque senão você não será honrado. É uma lei espiritual, é uma lei que está na palavra de Deus e serve para tudo. Aquilo que você planta, aquilo que você planta, aquilo que você planta, você colhe. Pessoas que estão do seu lado há tanto tempo fazendo, há tanto tempo te apoiando, há tanto tempo junto com você, você nunca dá uma palavra, você nunca dá Mas alguém que chegou ontem, quem é você na fila do pão? Chegou ontem. E você está falando, nossa, que legal, olha o que você faz. E a outra pessoa está aqui do lado falando, ué. É como o pai e a mãe se sentem. Rapaz do céu, limpei cada fralda fedida. Meu Deus do céu. Quando ralou o joelho, quem estava lá quando ralou o joelho? Sabe o que acontece? É aquele jogo de futebol. Me perdoa quem não gosta de futebol, que eu não estou falando sobre futebol. Eu estou falando que o auge do futebol é quando o cara vai lá e faz 3 gols e dá a vitória e dá o campeonato e tal. Você pode ser naquela hora da comemoração, ou você pode ser naquela hora que o cara coloca o microfone. Vamos trazer a Olimpíada. Trabalhou tantos anos, trabalhou tanto tempo, se esforçou treinando, deixou festa, deixou tudo, foi lá, fez o seu melhor e ganhou. Aí a pessoa coloca o microfone e fala, diz aí o que você está sentindo. Isso acontece conosco todos os dias. E naquela hora, o que a pessoa fala? Eu mereço mesmo, eu trabalhei, eu me esforcei, eu fiz, eu aconteci. Muita gente falando que eu não ia conseguir, mas eu estou aqui.
É nessa hora que você chora junto com a pessoa que está lá? Ou é na hora que ela fala assim: toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. O que Ele fez na minha vida, se hoje eu estou aqui, eu agradeço a Deus, eu dou a glória a Deus. Obrigado à minha família que sempre esteve comigo, aos meus treinadores, mas o meu Senhor. E a pessoa pega o momento dela e ela faz assim. Você sabe o que é isso? Controlar o seu ego, controlar tudo. Que todo mundo, é o mundo inteiro olhando para você e dizendo: você é o cara, você é a mina, você é o melhor de todos. E essa pessoa pegar isso aqui e ela conseguir fazer. Provérbios 21, 21, quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, justiça e honra. Provérbios 15, 33, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Provérbios 29, 23, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Obtém honra. Então era isso que eu estava falando com o Davi. É isso que Deus tem falado comigo. É isso que Deus tem falado conosco nessa manhã. Jovens, honre teu pai e tua mãe. Se a pessoa tem um pai que é líder do PCC, matou, roubou, sequestrou, está preso, como é que um filho honra um pai desse? Como é que ele obedece à Bíblia? Como é que ele honra um pai que está preso, que é líder do tráfico, é uma pior pessoa? Ele estuda, ele trabalha, ele se forma, ele vai e segue um caminho de honra. Ele não faz as coisas erradas que o pai dele faz. Ele segue um caminho de justiça. Ele segue um caminho diante de Deus. E Deus vai abençoar ele. E um dia, se ele tiver oportunidade, o pai dele vai falar: olha, filho, eu fiz tudo de errado, mas olha, eu me sinto honrado por ter um filho assim. Nós temos honrado nosso pai e nossa mãe? Nós temos honrado as pessoas que fazem pequenas coisas, médias, grandes ao nosso lado? Se a resposta é não, às vezes, como é que nós vamos falar? Eu tenho honrado a Deus. Porque a palavra de Deus diz: se você não ama o irmão que está do seu lado, que você está vendo, como é que você vai dizer que ama a Deus? Eu uso o mesmo versículo para dizer: se você não honra as pessoas que estão à sua volta, como é que você pode dizer que honra a Deus? Honra é uma palavra que dava para o pastor fazer uma série aqui, que é muito aspecto de honrar. Mas nessa manhã, jovens, esse domingo é especial para vocês. Grava isso, fala: eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, porque aí eu vou me dar bem e eu vou ter os meus dias prolongados sobre a terra. Dias bons, dias de felicidade, dia de abundância. E lá na frente, se Jesus não voltar, a gente vai saber quem honrou o pai, quem não honrou a mãe. Morreu cedo, morreu de forma trágica, morreu... Vamos pesquisar para descobrir se a palavra é de Deus. Errou? Ela não erra. Ela não erra. Quero fazer uma oração agora. Quero que você, pai, que está com seu filho do lado aí, você abraça ele agora.